Fala pessoal, tudo bem? Professor Leonardo Nascimento aqui e eu quero falar para vocês hoje de um negócio que eu tenho certeza que você já ouviu, mas às vezes você não tem muita confiança de saber exatamente o que que é. E eu vou te ajudar nisso hoje. Sabe o que que é? Sistema de bandeiras em fisioterapia musculoesquelética. O que que é o sistema de bandeiras quando a gente fala da área musculoesquelética, da traumato-ortopedia? Então, nessa área tem um sistema de bandeiras, que é um sistema de identificação do paciente, que vai ajudar a gente a no diagnóstico e no prognóstico desse paciente. Então, você sabe o que é o sistema de bandeira vermelha, laranja, amarela, azul e preta? Se você não sabe, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o que que é cada uma delas, para você saber como é que usa na sua prática clínica, beleza? E agora eu vou pedir para você o seguinte: você que está no vídeo, curta, compartilha e coloca um comentário aqui no vídeo para ajudar a entregar e levar esse vídeo para mais fisioterapeutas aprenderem como fazer a tomada de decisão clínica baseada em evidência, para colocar a ciência no nosso dia a dia, para melhorar a qualidade da fisioterapia que a gente está entregando para os nossos pacientes. Beleza? Então vamos nós agora, o que é o sistema de bandeiras quando a gente fala da área músculo-esquelética. Então vamos lá, separei o artigo aqui para vocês, que é um artigo que foi feito para contestar exatamente a identificação cedo e o manejo de fatores psicológicos, que são as bandeiras amarelas, em pacientes com dor lombar. Então, quando você atende um paciente com dor lombar, como é que você faz para identificar essas bandeiras amarelas? Só que a parte interessante desse estudo tem uma tabelinha aqui, ó, que eu separei para vocês, e nessa tabela ele explica todo o sistema de bandeiras, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, aqui, ó, bandeiras vermelhas. O que que são as bandeiras vermelhas quando a gente fala de dor lombar? Bandeiras vermelhas são sinais de patologias sérias. Por exemplo, síndrome da cauda equina, fratura ou tumores. Então, se eu tenho uma bandeira vermelha, eu tenho uma contraindicação ao tratamento com recursos físicos. Eu preciso encaminhar esse paciente para o tratamento adequado. Se eu tenho uma bandeira laranja no meu paciente, a orange, que está escrito aqui, eu tenho condições psiquiátricas. Então, por exemplo, eu tenho depressão clinicamente diagnosticada, transtorno de personalidade, bipolar e afins. Então, eu tenho problemas psiquiátricos que podem funcionar como impeditivos da utilização de alguns recursos. Por exemplo, hidroginástica, hidroterapia, colocar algum recurso na água, sendo que o paciente pode ter algum gatilho na água, ou utilizar alguns recursos de massagem. O paciente às vezes não pode não gostar de ser tocado, então eu preciso identificar também as bandeiras laranja nesse paciente. E aí, quando a gente fala de bandeiras amarelas, a gente vai subdividir em três subgrupos. Então, eu tenho bandeiras amarelas, e aí no primeiro quadradinho aqui eu tenho as crenças e os julgamentos desse paciente, as percepções desse paciente, né, em relação à dor. Então, por exemplo, as crenças que não ajudam em relação à dor. Indicação que eu tenho um dano ou uma alteração, um dano incontrolável, ou o que qualquer coisa que essa dor vai piorar ao longo do tempo. Então, o paciente, quando tem essa percepção, ele tem uma bandeira amarela. Expectativas de que ele não vai ter uma melhora com o tratamento, com o desfecho desse tratamento, ou ele tem ou vai ter problemas para voltar a trabalhar. Então, isso aqui são bandeiras de crenças e julgamentos do paciente, que são bandeiras amarelas. Bandeiras de respostas emocionais para os pacientes. Então, por exemplo, alguns tipos de estresse que não se enquadram em diagnósticos de bandeiras laranjas. Então, a gente tem, por exemplo, preocupações, medos e ansiedade. Então, aqui a gente pode ter uma bandeira amarela. Tá? Então, a gente tem uma ansiedade que não foi diagnosticada como um problema clínico desse paciente. Ele está numa postura ansiosa momentânea. E o comportamento em relação à dor. Então, o comportamento dele em relação à dor, incluindo as estratégias que ele tem para lidar com essa dor. Então, como é que ele faz para lidar com essa dor também está relacionado aqui. Então, por exemplo, ele tem uma evitação de atividades em relação à expectativa e possível relesão. Então, ele fala assim, ó, nunca mais vou abaixar por causa dessa dor. Eu nunca mais vou conseguir carregar peso. Nunca mais vou conseguir dirigir por muito tempo. Então, é um comportamento relacionado à dor que é problemático. Isso também é uma bandeira amarela, tá? Quando eu tenho qualquer uma dessas bandeiras amarelas que eu falei para vocês identificadas, o que que a gente tem que levar em consideração? Que, às vezes, o prognóstico dos pacientes com dor lombar, por exemplo, com bandeiras amarelas presentes,
pode aumentar em 10 a 15%. Então, de 10 a 15% do tempo de tratamento pode ser aumentado por causa da presença de bandeira amarela. Por isso que eu preciso saber identificar. Então, quando eu identifico uma bandeira amarela, um fator psicossocial relacionado a essa dor, eu posso aumentar o tempo de tratamento em até 20%, dependendo desse fator. E aí eu tenho as bandeiras azuis, a blue aqui, e a black. Essas bandeiras azuis e as bandeiras pretas estão relacionadas diretamente ao trabalho do paciente. Então, as bandeiras azuis são as percepções do paciente na relação entre trabalho e saúde. Então, assim, o quanto que ele tem de percepção que aquele trabalho contribui de forma ok para a saúde dele, ou quando ele tem uma percepção que aquele trabalho é o que está causando a dor desse paciente, que está piorando o quadro desse paciente. Então, é uma crença que o trabalho é muito oneroso e pode causar lesões mais profundas. Então, aquele cara que machucou a coluna carregando alguma coisa no trabalho, e aí ele tem uma percepção que quando ele voltar a trabalhar que não vai piorar. Então, isso entra tanto com uma bandeira amarela, de um comportamento de negação da dor, como uma bandeira azul, que quer dizer que ela está relacionada diretamente ao trabalho. E as bandeiras pretas são os fatores, os obstáculos sistêmicos ou contextuais. Então, por exemplo, uma lei que restringe a opção de retorno do trabalho. Então, ele se sente apto a trabalhar, só que tem alguma lei que não permite que ele trabalhe naquela condição. Então, quem teve dor lombar não pode mais trabalhar carregando caixa, por exemplo. Ou um conflito entre o seguro e uma outra lesão, em relação à lesão dele. Então, o seguro não acha que aquela hérnia é tão incapacitante assim como ele acha que é. Então, o seguro decidiu que não vai pagar mais. Então, ele perdeu algum tipo de benefício. Isso é uma bandeira preta. Tá? Então, por exemplo, uma solicitação familiar de cuidar. Então, ele não tem uma boa estratégia de cuidado com a saúde dele na parte familiar. Então, não, mora sozinho na cidade, não tem ninguém que possa ajudar ele se ele ficar mais incapacitado. Então, essas daqui são as bandeiras, o sistema de bandeiras que se fala tanto, tá? Então, aqui eu tenho um sumário dos diferentes tipos de bandeiras. Então, você aprendeu hoje nesse vídeo o que é uma bandeira vermelha, o que é uma bandeira laranja, o que é uma bandeira amarela e quais os níveis de bandeira amarela que eu posso ter e para que serve a bandeira amarela para o meu prognóstico, bandeiras azuis e bandeiras pretas. E você precisa entender o sistema de bandeiras para atuar na área musculoesquelética e saber se comunicar de forma adequada. Então, se você atender um paciente que tem uma bandeira vermelha e vai encaminhar para um ortopedista por uma suspeita de fratura, o que você precisa colocar? Encaminhe o paciente tal, para a sua avaliação e conduta por uma suspeita de bandeira vermelha de fratura. Fim, o que acontece? Mostra que você tem um bom conhecimento técnico-científico da área que você atua. Beleza? Isso serve para você conseguir melhorar a sua tomada de decisão clínica baseada em evidência, que é o que eu faço aqui nesse canal todos os dias. Valeu e até a próxima.